Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto, um momento especial onde olhamos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro de Provérbios. Eu imagino que você, assim como eu, já deve ter caído em algumas armadilhas. E sem perceber, furou a dieta, parou de fazer atividade física ou se desconectou dos planos e projetos que havia sonhado e planejado lá no início do ano. Sim, já estamos em abril e sempre é tempo de recomeçar. Hoje vamos continuar nosso estudo do livro de Provérbios, vendo Provérbios 7. Hoje, dia 7 de abril, vamos ver o Provérbios 7. Nesse provérbio, ele conta a história de um jovem sem juízo, que também caiu em uma armadilha, como uma mulher adúltera. A ideia nesse provérbio, no dia de hoje, nesse episódio, é que você se coloque no lugar desse jovem e imagine essa situação da mulher adúltera como as armadilhas que você costuma cair. Então, vamos entender alguns fatores que o Provérbios nos mostra e nos ensina que contribuem para desviar nossa mente dos nossos alvos, de como a gente quer seguir a Cristo, fazer a vontade dele e como que a gente pode evitar esses desvios de caminho, né? Esse momento onde tem um caminho que o Senhor deseja que nós andemos, trilhemos e a gente acaba muitas vezes desviando desse caminho por alguns motivos. Então, vamos aprender um pouco mais. Então, a gente começa lá no verso 8, que o provérbio fala que esse jovem andava próximo à casa da mulher. Em algumas versões diz que ele andava de lá para cá. Isso nos ensina sobre intencionalidade. Se não sabemos o que queremos da nossa vida, ficamos assim, de lá para cá, sem saber o que queremos do nosso ano e do nosso dia, nós seremos atraídos por qualquer proposta, promoção ou oferta. Um outro ponto é sobre andarmos na margem, próximo às tentações. Se você está de dieta, sem açúcar, por exemplo, você vai entrar em uma loja de doces? Não faz muito sentido, né? Mas muitas vezes é assim que a gente acaba agindo. A gente acaba cedendo, né? As propostas, as promoções, a gente sempre vai ser sempre ofertado pra gente muitas coisas. Se a gente não souber, não tiver muito claro para onde a gente vai, qual é o nosso propósito, com que intenção nós estamos vivendo o nosso dia, nós seremos atraídos de lá, andando de lá para cá, seremos atraídos por qualquer coisa. Em qualquer área, nós precisamos facilitar o comportamento que queremos estabelecer e dificultar o comportamento que queremos nos afastar. Por exemplo, quer comer mais saudável? Tenha mais frutas e legumes em casa e menos alimentos embalados. A matemática é simples, mas a verdade mesmo é que a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma milagrosa, não é mesmo? Sem esforço nenhum. Lá no verso 9, a gente vai ver que tem um detalhe muito interessante, porque fala do horário que estava acontecendo essa situação. Era início da noite, o horário, a escuridão, são detalhes que colaboraram para que o jovem caísse na armadilha. A gente precisa se conhecer bem. Não só o que mexe com as nossas emoções, por exemplo. Então, você não vai entender apenas, poxa, não, quando isso acontece eu fico ansiosa, isso aqui são fatores que me estressam, quando eu estou com fome eu fico mais irritadiça, quando eu acordo atrasada, eu já não acordo bem, quando eu não durmo a noite inteira, ou quando, enfim, você vai entendendo, né? Mas não somente essas questões, mas o horário também é importante. Perceba se tem uma queda de humor, por exemplo, no final do dia ou logo pela manhã. É interessante entender em que horário isso acontece. O que é? Pela manhã? É pela tarde? É depois de uma situação? É antes de dormir? Que você fica mais ansiosa? Em que momento isso acontece? Entender o horário é muito importante para que a gente consiga agir de forma intencional e assertiva. Então, qual é o horário, por exemplo, que você tem mais vontade de comer doce? Qual é o horário mais propenso a você desistir de ir para academia, por exemplo? Recentemente, eu percebi que dava umas 17 horas, 17h30, eu começava a ficar mais estressada, mais triste, era a hora que o cansaço do dia batia,
o sono também, e eu ficava bem irritada, assim, eu tinha uma mudança brusca de humor. Eu poderia ter passado o dia todo muito leve, muito tranquila, tem sido um dia incrível, onde eu estava grata, feliz, mas quando começava a vir esse horário, batia um estresse, uma irritação, que parece que meu dia nem tinha sido tão incrível como foi, sabe? E eu perceber isso me ajudou muito a tomar algumas decisões. Então, por exemplo, eu identifiquei que era um momento de eu resetar meu dia ali novamente, que eu precisava, às vezes, tomar um banho gelado naquele momento, passear com as crianças, então sair um pouco de casa, dar uma passeada, ver a natureza. Eu precisei fazer algumas intervenções. Então, perceber isso me ajudou a tomar decisões exatamente nesse horário, para que eu não ficasse refém das minhas emoções e vivesse com intencionalidade. Então, percebe que para que a gente tenha essa autonomia, para que a gente gerencie as nossas emoções, a nossa vida, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo e nos mínimos detalhes, sim. Então, ter ideia do horário, de quando isso acontece, fazer esse nosso mapeamento emocional, checagem de humor. Esse processo é muito importante e você pode fazer em casa, não necessariamente você precisa fazer terapia para fazer esse processo. Você mesmo na sua casa fazer, avaliar no final do dia, o que aconteceu? Por que eu comecei de um jeito, o dia terminei de outro jeito? O que aconteceu no meio do meu dia que me irritou, que me estressou, que me fez mudar de humor, que trouxe peso? Qual é o horário? Isso está sendo frequente? Porque todo dia, no mesmo horário, eu tô com essa mesma sensação. Tá? No meu caso, por exemplo, as noites não estavam sendo muito boas aqui, então eu não estava dormindo muito bem. E o sono afeta muito o meu humor. Mas, dentro do meu contexto, eu já tenho 2 crianças pequenas que dependem de mim, que acordam na madrugada, enfim. Eu preciso, não dá para simplesmente cruzar o braço e dizer, não, tá tudo certo, eu vou ficar estressada assim porque é a vida. Eu não tenho como dormir muitas horas nesse período da minha vida, então eu vou aceitar que eu vou viver estressada e soltando fogo pelas ventas. Não, eu não posso, eu preciso tomar decisões que vão tentar balancear isso aí, dar uma equilibrada, me ajudar a viver de forma mais leve, assim, dentro desse contexto da realidade que eu estou hoje, da fase que eu estou vivendo hoje, entende? E a gente começa a ter autorresponsabilidade com a nossa vida, com as nossas emoções e sai desse lugar de refém, de vítima, das circunstâncias, da situação e das nossas emoções. Lá no verso 10, a partir desse verso até o verso 20, ela vai detalhar tudo que ela fez para convencer o jovem. Então, ela dá detalhes, sobre o que ela fez, como ela estava vestida, que ela estava perfumada, ela beijou, ela agarrou, ela falou como que estava a casa dela, como que ela tinha passado perfume na cama, sabe? Vários detalhes. Um plano cheio de prazer, de paz, de uma aparente segurança, livre de perigos e cheio de alegrias. O plano é bem bonito. No verso 21 diz que com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Então não parece nada de errado, de ruim, Não parece nada de ruim aí na história. Só tem coisa boa. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Diz que imediatamente ele a seguiu. Era tão boa a proposta, A promoção estava tão boa que ele seguiu. E no verso 23 diz, sem saber que isso lhe custará a vida. Talvez nós estejamos curtindo o prazer de dormir até mais tarde, de comer um biscoitinho, ai, eu falo pra vocês que cada episódio, mexe aqui também. O prazer de comer só as comidas que você gosta, as besteiras, os doces e tudo mais, maratonar uma série por horas. Afinal, isso é muito mais prazeroso do que fazer exercício físico, por exemplo, não é mesmo? Ou talvez estejamos acostumadas com o nosso estresse. A gente vive gritando com dor de cabeça, mas a gente acha que a vida é assim mesmo, entendeu? Isso é a vida não é fácil não. A gente tem que estar assim mesmo, estressada, reclamando, essa é a vida.
E embora pareça difícil levar a vida assim, com estresse, com dor de cabeça, com gritaria, é muito mais tranquilo aceitar essa realidade do que ter que viver muito mais atenta, consciente das suas ações, gerenciando as suas emoções, ajustando comportamentos que não agradam o coração de Deus, fazendo checagem de humor, entendendo o que quando eu estou nesse mood, nesse horário, fazendo esse mapeamento, quando eu estou dessa forma, eu agrado a Deus, isso está me levando a pecar, por exemplo, a desagradar, entristecer o coração de Deus. Entende? Exige um trabalho um pouco maior. Às vezes é muito mais fácil a gente ficar do jeito que tá e acostumar com esse ruim, e às vezes tá muito ruim, tá muito horrível a vida do jeito que tá, mas a gente prefere do que aceitar a dor da mudança, porque não é fácil mudar. Dói, não é tão docinho assim como essa proposta. Então, às vezes a gente se acostumou a viver refém do medo, por exemplo. E aí a gente curte a paz de não enfrentar desafio algum. Curtimos a falsa segurança e acreditamos que não existe lugar melhor do que estar livre de qualquer aparente perigo. Afinal, é bem mais confortável do que lidar com a tensão de abraçar desafios e muitas vezes viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, às vezes, é nos tirar da zona de conforto e nos exigir fé. Mas é um lugar bom, né? Eu vou confessar para vocês uma coisa. Lá vem eu me expor aqui de novo. Mas é para isso que Deus me chamou. Eu vivi uma fase que eu saí de um extremo a outro, né? Eu tive ansiedade generalizada, a minha cabeça estava muito a mil. E eu falei, não, eu quero paz na minha vida agora. E eu corri para um outro extremo. O extremo de fugir de qualquer aparente desconforto, do que me gerasse o mínimo perigo. E eu filtrava a minha vida assim. Nossa, isso aqui vai me dar trabalho? Não, não é de Deus então. Não, isso aqui não tá dando certo, vai exigir muita persistência de mim. Não, isso aqui também não é de Deus para mim. Não, isso aqui vai me demandar muito, vai me estressar, vou precisar lidar com pessoas difíceis. Não quero. Então, eu só queria a paz de viver no final era a paz de viver a minha vontade, entendeu? E dizer não para todas as outras coisas, porque viver é enfrentar desafios, viver é enfrentar aflições, dificuldades, batalhas. Isso faz parte da vida, né? Enquanto a gente estiver por aqui nessa terra. E a gente fica, às vezes, curtindo esse doce sabor de viver a nossa vontade. E aí, com o tempo, eu entendi que o Senhor estava me chamando. Não é isso que eu quero. Gente, pra mim, de verdade, talvez quem me vê no Instagram ou gravando esse podcast aqui, hoje eu faço palestra, já dei muita aula, pode pensar assim, nossa, a Grace é super comunicativa, ela gosta dessa exposição, ela gosta de estar nas redes sociais. Gente, se você souber que a minha vontade era simplesmente viver minha vidinha, quietinha na minha, sem falar nada pra ninguém, cada um cuidar da sua vida. Ai, gente do céu, meu coração é pecador. Então, minha vontade era me isolar. Como a Bíblia fala, quem se isola para os seus próprios interesses. Então, a minha vontade era me isolar. Eu já moro levemente isolada, né? Eu já moro no meio do mato. Então, assim, a vontade da minha carne é simplesmente me isolar total. E o Senhor me chama para me expor, como eu estou me expondo aqui. O Senhor me chama para mostrar como que eu sofro muitas vezes emoções, como que eu gerencio as minhas emoções, como às vezes dá certo, às vezes não dá, como às vezes eu choro, às vezes é difícil, às vezes eu tive momentos de muita dificuldade, tanto com ansiedade quanto alguns comportamentos depressivos. Não cheguei a ter depressão, mas vivi comportamentos depressivos. Então, e o Senhor me faz expor isso, porque é a vontade dele, porque ele tem um propósito.
né? Eu recebo várias mensagens e tenho recebido os feedbacks por conta do podcast de pessoas que foram abençoadas através desse material. Esse material me dá trabalho, esse material me tira da zona de conforto, de estar simplesmente cuidando de casa dos meus filhos. Isso aí, se eu pudesse ficar só curtindo isso, curtindo meus filhos, minha casa, fazendo um pãozinho caseiro, fazendo um bolinho. Uhul, essa é maravilhosa. A minha vida ideal é fazer apenas isso, nada mais. Mas Deus me chama para um outro lugar. A vontade dele é outra. E eu entendi que eu precisava abrir mão desse prazer de viver a minha paz, essa aparente segurança de que não, eu estou aqui no lugar seguro, tá tudo certo. Estou livre de perigos, de desafios. Mas a gente esquece o custo disso, porque às vezes nós estamos curtindo essa delícia de viver a nossa vontade à custa de não fazer e de não viver a vontade de Deus para nós. E isso é sério. No final do Provérbios 7, Deus nos dá alguns alertas. Ele nos chama para ouvi-lo, ouvir o que Ele tem nos chamado para mudar. O que Deus está te chamando para mudar, para recomeçar ou para ajustar? Ele fala, então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Depois ele diz, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Que não nos acostumemos com o conforto fora da vontade de Deus, com a dor de cabeça, com a dor no corpo, com a ansiedade paralisante, com o estresse constante, com esse lugar que muitas vezes a gente sabe que é ruim, mas é a nossa vontade ali, né? A gente não precisa gastar energia para mudar o que já está tudo certo, entendeu? A gente já se acostumou. Deus não quer que nós nos percamos nesse caminho que é um caminho sem vida. Ele fala, nem se perca em tais veredas. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, assim que termina o versículo. Sem perceber, o caminho fora da vontade de Deus nos leva à morte. Nem sempre a morte física, mas uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, sem intenção. Hoje é dia de recomeço. Hoje Deus está nos chamando para um novo momento, para segurar em sua mão e trilhar o caminho que sim, pode ser mais desafiador, cansativo e até desconfortável, mas é o melhor lugar do mundo, pois a vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Que área precisamos retomar as rédeas e escrever um novo dia, uma nova semana, quem sabe uma nova história? Eu já estou aqui com muita clareza de quais as áreas que eu preciso ajustar. Com o Senhor nós podemos tudo. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontramos amanhã aqui novamente. Se você curtiu, se edificou a sua vida esse episódio, deixa aqui sua reação, comente aqui o que Deus falou com você, ou me mande no privado também, eu vou gostar muito de saber como tem sido. Estamos chegando na reta final dessa primeira temporada, que teremos 30 episódios. Quando tiver um tempinho, se possível, se lembrar, ore por mim, para que o Senhor me dê sabedoria e clareza do que Ele deseja para os próximos passos dentro desse projeto do Cuidado do Alto, que é um projeto que nasceu no coração dele, primeiramente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.